Olá, gente! Estamos aqui continuando a nossa série de vídeos sobre função quadrática e hoje nós vamos falar sobre coordenadas do vértice. É bem simples. A fórmula para a gente conseguir calcular essas coordenadas é simples e é a última parte que falta para a gente conseguir fazer o nosso gráfico bonitinho de função quadrática, que é a nossa parábola. Então, vamos ver algumas coisas antes de falar do vértice em si, tá? Eu coloquei aqui um gráfico da parábola e eu já comentei com vocês lá quando eu falei de coeficiente que quando essa parábola está com a concavidade assim voltada para cima, significa que o A é maior que zero, é positivo. Também falei que esse pontinho aqui de interseção do gráfico com o eixo Y é o valor do C. E se depois desse valor do C a parábola ela está decrescente, significa que o B é menor que zero, certo? E uma coisa que eu não falei quando a gente viu lá o cálculo da raiz quadrada, mas eu vou falar aqui para vocês. O cálculo da raiz de uma função quadrática, ela é esse pontinho de interseção da parábola com o eixo x. Então, aqui a gente tem o x1 e o x2. Então, olha só, nós já temos a concavidade, nós temos o ponto que intercepta o eixo y, nós temos os pontos ou o ponto que intercepta o eixo x, mas a gente ainda não sabe calcular esse pontinho importante aqui, que é onde a parábola muda. Ela vem decrescendo, 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 chegou nesse ponto aqui, que é o menor ponto que essa parábola atinge, ela começa a subir. Então, é o ponto onde há essa mudança do decrescimento para o crescimento, nesse caso, da nossa parábola. Que pontinho é esse? É o nosso vértice. Então, se a gente aprende a calcular quais são essas coordenadas aqui, ó, x e y, onde se encontra o vértice, a gente consegue montar o nosso gráfico de forma perfeita. Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei a fórmula, olha, para eu saber qual é esse valor aqui no x, ou seja, o x do vértice, eu uso a fórmula menos b sobre 2a. E para eu saber esse pontinho aqui no y, que é o y do vértice, eu uso a fórmula menos delta sobre 4a. Tá aqui, ó. Vou até apagar tudo isso que está escrito. E nós temos aqui, ó, vértice, esse aqui é o x do vértice, e esse aqui é o y do vértice. Aqui são os nossos coeficientes e o nosso discriminante. Tem outra coisa que a gente consegue saber olhando o vértice. Qual é o ponto máximo que essa parábola atinge e qual é o ponto mínimo que essa parábola atinge. Então, ponto de máximo. Ponto de máximo é o valor máximo que a parábola atinge. Então, olha, nesse caso aqui, ó, com cavidade voltada para baixo, significa que A é menor que zero. Então, a parábola ela está crescendo, 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 chegou aqui no maior ponto, tá vendo? Não tem ponto acima desse, é o maior, é o valor máximo. Ela começa a descer. Então, é um ponto de máximo, é o maior ponto que eu posso atingir na parábola. Qual é o valor desse ponto de máximo? Então, o valor é a imagem desse x aqui que a gente tem, do x do vértice. A imagem eu sempre olho para o y. Então, aqui o que significa? Y pertence aos reais, tal que todos os valores de y são menores que o y de vértice. Realmente, olha, tá aqui o y do vértice. Todos os valores da parábola estão abaixo desse valor aqui. E como é que eu faço para saber qual é esse valor? Bom, se eu estou falando do y, eu uso a fórmula do y do vértice, certo? Então, se eu quero saber qual é o valor máximo, eu vou olhar para a vertical, para o y. Então, é só usar a fórmula do valor do y de vértice. A mesma coisa vale quando for ponto de mínimo. O mínimo, aqui, ó, A maior que zero. Então, vou descendo, 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 até chegar no menor ponto que eu vou atingir. E depois eu começo a subir.
Então, nesse caso, o y do vértice, ele é o menor valor que eu assumo. É o menor, não tem nenhum outro abaixo dele. Toda a parábola está acima. Como é que eu faço? A mesma coisa, olha. Y pertencente aos reais está o quê? Agora, todos os valores de y são maiores ou iguais ao y do vértice. Claro, estão todos daqui para cima, certo? E para eu saber o valor é a mesma coisa. Se eu estou falando da vertical, eu vou olhar para o y do vértice, certo? Então, agora nós vamos fazer 2 exemplos que eu já fiz com vocês, né? A gente já calculou quanto que dá o discriminante, então eu vou fazer bem rapidinho aqui com vocês, só para a gente calcular as coordenadas do vértice e classificar em ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui os nossos coeficientes, A, B e C. E eu já vou colocar o discriminante também, tá? Que a gente calculou já ele, é 196. Então, vamos lá. Coordenada do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos da fórmula e o b é menos 6. Aqui 2 vezes 2. Então, eu tenho 6 sobre 4. Isso aqui, simplificando, é 3 sobre 2. Para quem não sabe simplificar, a gente divide numerador e denominador pelo mesmo número, tá? Ou vocês podem já dividir e vocês vão encontrar 1,5. O y do vértice, menos delta sobre 4 vezes a. Menos da fórmula, nosso discriminante já foi calculado, 196 sobre 4 vezes a, que é 2. Então, aqui eu tenho menos 196 dividido por 8. Deixa eu apagar aqui, gente, para poder não ficar... Pronto. Vamos botar aqui, ó, 9. Não fica muito risquinho. E aí, 196 dividido por 8, 24,5. Então, qual é a coordenada do vértice? 1,5. Calma aí, faltou menos. Menos 24,5. E aí, vamos lá, gente. Para eu saber se é ponto de máximo ou ponto de mínimo, eu sei que o valor do ponto de máximo ou do ponto de mínimo é esse aqui, né? É o y do vértice, é menos 24,5. Tudo bem, esse é o valor. Como é que eu faço para saber se é ponto de máximo ou ponto de mínimo esse y do vértice aqui? É só eu olhar para o nosso coeficiente A, que acompanha o x ao quadrado. A é igual a 2, que é maior que zero. Se é maior que zero, a parábola está sorrindo. Esse nosso pontinho do vértice vai ser o quê? Mínimo. Então, nós temos um ponto de mínimo e o valor dele, menos 24,5, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui. A vai ser igual a 1, B vai ser igual a menos 4, B vai ser, olha só, B vai ser igual a 0, fiz que nem aluno agora. C vai ser igual a menos 4. Vou fazer esse discriminante com vocês rapidinho, porque é bem rápido, tá? Então, a gente faz mais uma vez aqui para relembrar a fórmula. Tá aqui nosso discriminante. Delta vai ser igual a 0 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual, aqui vai ser 0, né, gente? Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 4, 16. Então, eu tenho 16. Agora, vamos para o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes a. Então, eu tenho menos 0 sobre 2 vezes 1. Aqui vai dar 0 sobre 2, que dá 0. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Eu tenho menos da fórmula,
e o 16, 4 vezes o valor de A, que é 1. Então, eu tenho menos 16 sobre 4, isso aqui é menos 4. Então, o nosso vértice vai ser 0 e menos 4. Deixa eu apagar aqui. Então, qual é o valor do ponto ou de máximo ou de mínimo? O valor do ponto de máximo ou de mínimo é o menos 4. Como saber se ele é máximo ou mínimo? Pelo nosso coeficiente A. Como A é igual a 1, que é maior que 0, esse valor aqui, ó, a concavidade está para cima, e esse valor também é mínimo. Então, também nós temos um ponto de mínimo. Deu para entender como é que funciona? Ponto de máximo, ponto de mínimo. Esse é o último passo que a gente precisa para montar o nosso gráfico da função quadrática, tá bom? Então, a gente se encontra aqui no próximo vídeo já para montar o gráfico. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários se vocês não entenderam alguma coisa, se vocês querem mais exemplos que eu explico para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.